Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amigos do Facebook, do WhatsApp e do meu canal do YouTube e meu Instagram. Meu canal do YouTube é José Maria. Isso, tem vídeos impactantes do poder de Deus. Você quer me seguir no Instagram, é José Maria 7022, me segue lá. E no meu Facebook, na minha página, José Maria também. Peça a sua solicitação de amizade e eu estarei te aceitando com enorme prazer. E você pode acessar a minha página também. Hoje eu quero desejar a paz do Senhor Jesus para você que hoje acordou e agradeceu a Deus por mais um dia de vida que está lhe concedendo. Hoje que você seja o dia mais abençoado para a tua vida, tá bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre Romanos capítulo de número 6, versículo 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Quer dizer que todos nós vamos morrer por causa do pecado? Exatamente. Deus decretou a morte para o primeiro homem chamado Adão, e essa morte nós herdamos dele. Adão é a matriz, onde, através de Adão e Eva, Deus povoou todo o planeta Terra. Hoje, o planeta Terra tem em torno de quase 8 bilhões de seres humanos. Quase 8 bilhões. 7 bilhões e 900 milhões de pessoas. Seres humanos de todas as raças, etnias. Então, todos nós, quando estamos, vamos descer a sepultura, quando uma pessoa está sendo sepultada, ali é a consequência do pecado. Nós herdamos esse pecado de Adão. Quando nós nascemos, nascemos pecadores. Então, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando fala o dom gratuito de Deus, a vida eterna, está falando de ressurreição. Então, por que que hoje nós temos uma ressurreição? Deus nos ressuscita através da morte de Jesus Cristo. O próprio Deus teve que morrer para que eu e você viéssemos a termos vida. Então hoje, por exemplo, a morte física, todos nós vamos passar por isso. É o rico, é o pobre, é o preto, é o branco. Não tem ninguém melhor. É o arquimilionário. Todos vão passar por esse processo chamado morte. É a separação do espírito do corpo. O que é morte? Morte nada mais é que essa embalagem, esse corpo físico, ele vai ser separado quando o espírito, a vida de Deus, o espírito que está em nós, ele volta para Deus, o nosso corpo. A Bíblia diz que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim é a fé sem a obra. Então, o espírito, essa vida, esse espírito volta para Deus que o deu. E o corpo, que é o pó, volta para a terra. Então, nada mais é que quando o homem e a mulher, quando os seres humanos, fisicamente, que é formado de barro, eles são sepultados, eles estão sendo devolvidos à sua origem. Está voltando ao seu estado primitivo, barro. Eu e você somos barro. E foi decretado lá no Jardim do Éden, através do pecado do homem chamado Adão. E como é que o diabo faz de tudo para você não alcançar essa ressurreição? Te enganando. Você sabia que o diabo é o ser mais afrontador de Deus? Só que o diabo não pode com Deus, e ele afronta a Deus atingindo quem? A sua criação. Eu e você somos criação de Deus. Quando o diabo está colocando uma doença, um desemprego, uma fome,
quando o diabo está matando, usando as pessoas para fazer a sua obra. Qual é a obra do diabo? Roubar, matar e destruir. Destruir casamento. Quando o diabo está destruindo um casamento, fazendo uma ruptura, uma separação, o diabo está afrontando Deus. Você sabia? Quando você está se drogando, o diabo está afrontando Deus, porque você é a criação de Deus. Deus quer o melhor para mim e para você. Deus quer que vivamos bem, Deus quer que estudemos, Deus quer que nós galguemos coisas grandes, maravilhosas para a nossa vida. E quem é que causa miséria na vida do ser humano? O diabo. Quando o diabo está botando miséria na tua vida, está afrontando Deus. Quando o diabo está fazendo você se drogar, levando você para as drogas, para o crime, para a marginalidade, o diabo está afrontando Deus. Sabia disso? Quando o diabo está colocando câncer no ser humano, ele está afrontando Deus. A intenção do diabo é matar a criação de Deus, destruir. Quando o homem está praticando uma prostituição, quando você é um garoto de programa, uma garota de programa, o diabo está afrontando Deus. Sabe que isso aí te leva ao pecado. E se você morrer no pecado, o salário do pecado é a morte. E se você morrer no pecado, sem reconhecer o seu pecado, sem reconhecer um arrependimento que você precisa de Jesus, você vai se perder. E a intenção do diabo é afrontar a Deus, fazendo o homem morrer no pecado. Quando o homem pratica a imoralidade, quando o homem tem esse desejo de gostar de outro homem, o diabo está afrontando Deus. Quando você está dormindo com outra mulher, o diabo está afrontando Deus. Quando você está matando alguém, o diabo está afrontando Deus. Você sabia? Quando você está revirando a lata de lixo, levando uma vida de humilhação, o diabo está afrontando Deus. Você sabia disso? Quando o seu casamento está sendo separado, quando você fala que vai largar tudo, não quer mais a tua mulher, quando você fala que não quer mais o teu esposo, quando você está praticando uma infidelidade conjugal, um adultério, o diabo está afrontando Deus. O diabo afronta a Deus através da nossa natureza carnal. Eu e você temos uma natureza pecaminosa. E a nossa natureza, ela só quer pecar. Quando você come demais, um glutão, o diabo está afrontando Deus, é pecado. Quando você está praticando uma feitiçaria, quando você está indo para uma encruzilhada, para um cemitério, para matar a virgem, quando você está dobrando o joelho diante de uma idolatria, o diabo está afrontando Deus. Sabe que a idolatria, os idólatras, não herdarão o reino do céu. Quando o diabo faz você gostar de outro homem, um efeminado, o diabo está afrontando Deus. Porque ele sabe que se você morrer na prática do pecado, não tem salvação para você. Quando você é um alcoólatra, bebe até cair, quando você fica numa sarjeta, mendigando, você sabia? Quando você fica pedindo esmola, mendigando, o diabo está afrontando Deus, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Você entendeu? Deus é o dono do ouro e da prata. Deus criou todas as coisas para eu e você desfrutarmos. E sabe quem impede de você desfrutarmos as coisas boas que Deus tem para cada um de nós? É o diabo. Quando você passa com dificuldade financeira, quando você está aí devendo todo mundo, agiota, quando o teu nome está sujo no SPC, no Serasa, você é inadimplente, quando tudo que você faz dá tudo errado, o diabo está afrontando Deus. Porque Deus é ao contrário, Deus quer o bom, Deus quer que vivamos bem, Deus quer olhar para nós satisfeito, você com uma boa casa, uma boa comida, uma boa roupa, você feliz, de mão dada com a sua esposa, seus filhos maravilhosos. Quando o diabo ele começa a tirar os nossos filhos, levar para as drogas, quando teu filho não quer mais estudar, quando seu filho não quer mais te obedecer, o diabo está afrontando Deus. Entenda! É por isso que nós precisamos buscar a Deus.
Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Busca a Deus. Não deixe o diabo destruir sua família. Busca o socorro do Senhor. Busca a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento da palavra de Deus. Sabe como é que o diabo afronta a Deus? Quando impede você ler a Bíblia. Sabe como é que o diabo afronta a Deus? Quando impede você ir na igreja, no templo, porque lá é lugar de adorar a Deus. Lá é lugar de você buscar conhecimento da palavra. Lá você busca conhecimento, informação da palavra de Deus. Lá você conhece quem é Deus. Quando você está lendo a Bíblia, você está conhecendo quem é o Deus que tem promessa para te dar. Deus tem promessa de te dar a vida eterna. E sabe quem tem afrontando a Deus para você não conhecer a verdade e a verdade não te libertar? É o diabo. Sabe como é que o diabo afronta a Deus? Escravizando você. Você quando gosta de beber, quando você bate no peito com orgulho, que ontem eu bebi todas, ontem eu fumei todas, ontem eu me prostituí, saí com 4, 5 mulheres. O diabo está afrontando Deus. Sabe como é que o diabo afronta a Deus? Fazendo você de escravo. Quando o homem é escravo. Quando o homem é escravo das drogas. Quando o homem é escravo do pecado. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é servo do pecado. Servo quer dizer escravo. O diabo amarra as pessoas no pecado. Ele sabe se você morrer no pecado. Ele sabe se ele conseguir prender você no cigarro, na bebida, na prostituição. Você é um escravo. E o diabo está afrontando Deus. É por isso que Deus cria todas as oportunidades, todo o mecanismo para salvar você, trazer você de volta. Deus não quer se perder. A Bíblia diz que Deus não quer que o homem se perca, mas que venha o conhecimento da verdade. Já imaginou? Deus precisou morrer. A Bíblia diz que Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando consigo mesmo. Deus veio a esse mundo, o Verbo, a palavra, Jesus Cristo. Jesus teve que vir. Jesus teve que vir, Jesus teve que morrer, Jesus teve que ser crucificado, Jesus teve que ser chamado de maldito, se fez maldito pelo meu pecado e pelo seu pecado. Ei, acorda. Quando você não paga um aluguel, quando você não tem a casa própria, quando você está desempregado, quando você está aí passando necessidade, já imaginou? Quando você olha o seu filho, não tem nada para comer para o seu filho. Já imaginou? No café da manhã, seu filho pediu um pedaço de pão, não tem para dar. O diabo está afrontando Deus. Deus não quer que a sua criação passe fome. Deus não quer. Quando um político assalta um cofre público, um corrupto, faz uma devassa, né? Na saúde. Já imaginou? O assaltante, aquele que sequestra, aquele que estupra, quando o homem está estuprando uma criança, está afrontando Deus. Quando a pessoa mata uma pessoa, esconde o corpo, quando a pessoa tem um terreno, que é um terreno baldio, um cemitério clandestino, quando a pessoa está fazendo um aborto, o diabo está afrontando Deus. Você sabia que aborto é crime? Querem liberar a droga, descriminalização das drogas. Casamento de homoafetivo. O diabo está afrontando Deus. Ecumenismo, querem implantar o ecumenismo, a sua religião. Deus é único, o único Deus verdadeiro. É o ecumenismo que afrontar Deus. Eu sou católico, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. É mesmo? O diabo está afrontando Deus. Deus não é religião. Jesus Cristo não é religião. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele falou, aquele que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas cuidado, o salário do pecado é a morte. Todos nós estamos sentenciados. A Bíblia diz que todos pecaram.
e destituídos foram da glória de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você, quando está seguindo um nome que não é o nome de Jesus, você que diz que é devoto de São Sebastião, é devoto de São Jorge, você diz que é devoto de Maria Aparecida, colocando outro nome que não seja o nome de Jesus. Por que é o nome de Jesus? Porque ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Ele é a primícia do que dorme. Ele é o Espírito vivificador. Ele que dá a vida eterna. Ele diz, eu sou, quer dizer, é Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Fala de ressurreição. Jesus vai buscar a sua igreja. Aquele que era escravo e hoje não é mais. O demônio que escravizava você no álcool, na bebida, nas drogas, na prostituição, foi expulso da sua vida. Hoje você tem a unção do Santo. E a unção do Santo é o Espírito Santo que está em nossa vida. Ele é o nosso guardião. Ele é o nosso guarda-costa. Ele é o nosso protetor. É Ele que nos capacita. Ele que nos ensina. Ele que nos dá poder. Ele que nos dá graça. Ele que nos dá virtude. Ele que nos dá sabedoria. E Ele que nos revela a palavra de Deus. O homem precisa, sim, ser guiado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, tem que nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água, da palavra. E nascer do Espírito. O Espírito Santo precisa habitar em você. O Espírito Santo só habita naqueles que foram gerados. Aqueles que deixaram de ser criatura e agora é filho de Deus. Se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Que Deus te abençoe. O Deus te abençoe e te guarde. O Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Que o Espírito Santo faça você entender quem é Deus. Deus quer nos abençoar. O diabo, quando traz tristeza na sua vida, o diabo, quando coloca uma pessoa no hospital, o diabo, quando coloca uma pessoa na miséria, o diabo, quando você destrói o seu filho, quando você vê o seu filho nas drogas, o diabo, quando coloca um homem homossexual, uma mulher lésbica, o diabo está afrontando Deus. Ele não pode ir contra Deus, ele quer atingir a sua criação. Quando está dando tudo errado na tua vida, quando você diz que não quer mais a tua esposa, quando você diz que está gostando de outra mulher, o diabo está afrontando Deus. Porque o casamento é indissolúvel. O casamento é uma só carne. Aquilo que ajuntou Deus não separa o homem. Quando você separa de uma esposa, quando você acaba com o seu casamento, busca outro matrimônio, o diabo está afrontando Deus. Quando você gasta seu dinheiro naquilo que não é pão, quando você está na fila, naquela comunidade, na boca de fumo, para comprar cocaína, comprar maconha, o diabo está afrontando Deus. Quando você, à escondida, está se drogando, o diabo está afrontando Deus. Quando você está traindo a sua esposa, mentindo para ela, o diabo está afrontando Deus. Quando você diz, não quero nada com Deus, o diabo está afrontando Deus. Quando você diz, eu não vou para a igreja, porque ir para a igreja para dar dízimo para pastor, você está afrontando Deus. Porque você gasta seu dinheiro naquilo que não é pão. Tá bom? Você gasta dinheiro no cigarro, na bebida, no churrasco, muitas das vezes, num motel, com uma mulher estranha, correndo o risco de pegar uma AIDS, uma DST. Quando você está dormindo, quando você está numa fornicação, você que não é casado, está aí vivendo com uma mulher amaziada,
se não dá certo com ela, arruma outra mulher e bota na sua casa, o diabo está afrontando Deus. Isto é fornicação. E a Bíblia diz que o fornicador, o fornicário, não herdará o reino de céu. E se você vive uma vida dissoluta, de prostituição, hoje com uma mulher, amanhã com outra, hoje com uma mulher, amanhã com outra, você está levando uma vida de prostituição. E o diabo está afrontando Deus. E se você morrer no pecado, o salário do pecado é a morte. E se você morrer sem Jesus, você vai enfrentar um grande trono branco. E quem vai estar sentado nesse trono de coroa, ouvindo você e abrindo os livros dos livros, os livros das obras, estará o seu nome ali escrito. E a Bíblia diz, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, você será lançado no lago de fogo, enxofre, que é a segunda morte. Que Deus te abençoe. E lembre-se, olha para mim, lembre-se, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus morreu para ressuscitar. Jesus vai voltar sim, e vai ressuscitar sim. Aqueles que nasceram da água e do Espírito, aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm compromisso com Deus, aqueles que são filhos de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.